Olá, eu sou Flávio Rico e este é o Ecos do Saber, os segredos da mente milionária de Tim Harv Eker. Seja bem-vindo. Dia 22. Agir apesar do medo. Existe uma coisa curiosa sobre o medo. Ele não aparece apenas quando estamos diante de algo ruim. Às vezes, ele aparece justamente quando estamos diante de algo que desejamos muito. Uma oportunidade, um novo negócio, uma mudança profissional, uma decisão financeira, um projeto, uma ideia que pode transformar nossa vida. Então a mente começa. E se não der certo? E se eu perder dinheiro? E se as pessoas criticarem? E se eu não for capaz? E se eu fracassar? O medo começa pequeno, depois cresce e quando percebemos, tomamos uma decisão: não fazer nada. O problema é que não fazer nada também é uma decisão, e ela possui um preço. Hoje, chegamos ao arquivo da riqueza número 16, e ele nos coloca diante de uma verdade desconfortável. Você não precisa eliminar o medo para agir, precisa aprender a agir apesar dele. Harv Eker apresenta uma ideia direta. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade limitada, por outro lado, frequentemente deixam o medo determinar suas decisões. E existe uma diferença enorme entre as duas posturas. Uma pessoa sente medo e pensa: eu não vou. A outra sente medo e pergunta: o que preciso saber para avançar com responsabilidade? Perceba, coragem não significa ignorar o risco. Não significa apostar tudo. Não significa tomar decisões impulsivas. Não significa agir sem conhecimento. Coragem é não permitir que o medo seja o único responsável pela decisão. Isso é muito importante quando falamos de dinheiro. Existe um medo saudável. Ele nos faz estudar, pesquisar, planejar, avaliar riscos, buscar orientações, criar reservas, pensar nas consequências. Mas existe também um medo que paralisa. Ele transforma qualquer possibilidade em ameaça, qualquer mudança em perigo, qualquer tentativa em fracasso antecipado. Então, a pessoa permanece exatamente onde está. Napoleão Hill dedicou enorme importância à decisão. Uma das características que identificou em pessoas bem-sucedidas era a capacidade de tomar decisões com firmeza e evitar a procrastinação. Isso não significa decidir rapidamente sobre tudo. Significa não viver eternamente preso à indecisão. Porque existe uma armadilha silenciosa: esperar sentir-se completamente preparado. Talvez você esteja esperando ter mais dinheiro, mais conhecimento, mais segurança, mais experiência, mais confiança, mais certeza. Só que existe um problema: a certeza absoluta quase nunca chega antes da ação. Muitas vezes ela aparece depois. Você aprende fazendo, ganha confiança depois de enfrentar, adquire experiência depois de tentar, descobre o caminho depois de caminhar. É por isso que decisão e ação precisam caminhar juntas. Você pode passar um ano estudando empreendedorismo, mas em algum momento precisará abrir o primeiro projeto. Pode estudar comunicação durante meses, mas em algum momento precisará subir ao palco. Pode estudar investimentos, mas precisará, dentro de um planejamento responsável, começar a colocar em prática aquilo que aprendeu. O conhecimento prepara, a ação transforma. E aqui aparece outra conexão fundamental com Napoleão Hill: persistência. Hill não tratava persistência como teimosia. Persistência é a capacidade de permanecer comprometido com um propósito mesmo quando surgem obstáculos. Isso significa que você pode mudar o caminho sem abandonar o destino. Uma estratégia não funcionou? Aprenda. Um projeto deu errado? Analise. Uma oportunidade foi perdida? Recomece. Uma decisão trouxe uma consequência inesperada? Corrija. A pessoa persistente não é aquela que nunca erra. É aquela que não transforma um erro em identidade. Ela não diz: eu fracassei, portanto sou um fracassado. Ela diz: essa tentativa não funcionou. O que posso aprender com ela? Essa diferença é gigantesca, porque o medo costuma usar uma experiência ruim para criar uma previsão sobre todo o futuro. Você perdeu uma oportunidade e pensa: nunca mais vai aparecer outra. Tentou empreender e não funcionou. Eu não nasci para isso. Foi criticado.
Não devo me expor novamente. Errou financeiramente. Não consigo lidar com dinheiro. Mas uma experiência não precisa se transformar em sentença. Ela pode se transformar em informação. E talvez essa seja uma das maiores forças da persistência. Ela permite que você transforme obstáculos em aprendizado. Existe ainda o medo que merece atenção especial, o medo da opinião dos outros. Quantos projetos permanecem dentro de gavetas porque alguém disse, isso não vai dar certo? Quantas pessoas deixam de começar porque têm medo de parecer ridículas? Quantas ideias nunca são apresentadas porque alguém tem medo de ouvir um não? Napoleão Hill entendia que quem possui um propósito definido precisa desenvolver independência de pensamento. Isso não significa ignorar a todos. Significa saber diferenciar conselho útil de opinião limitante. Nem toda crítica é inimiga. Algumas críticas nos protegem de erros. Mas algumas pessoas projetam sobre nossos sonhos os próprios limites. E existe uma pergunta poderosa para esses momentos. Essa pessoa está me oferecendo uma informação ou apenas me entregando o limite dela? Aprenda a ouvir, mas também aprenda a decidir. Porque no final, a vida que você constrói será consequência das decisões que você assume. Pense em uma decisão que você vem adiando. Talvez você saiba o que precisa fazer. Talvez já tenha pesquisado. Talvez já tenha conversado com pessoas. Talvez já tenha pensado inúmeras vezes, mas ainda não agiu. Agora pergunte: estou esperando uma informação realmente necessária ou estou esperando o medo desaparecer? Se for a segunda opção, talvez o próximo passo não seja adquirir mais certeza, talvez seja desenvolver coragem. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, trabalha uma ideia muito importante sobre comportamento. Mudanças significativas são construídas através de ações pequenas e repetidas. Isso traz uma provocação para a nossa conversa. Você não precisa ter coragem para os próximos 10 anos. Precisa ter coragem para o próximo passo. O medo olha para toda a montanha. A coragem olha para onde colocar o próximo pé. Hoje, escolha uma ação pequena relacionada a algo que você vem adiando. Não precisa ser uma decisão gigantesca. Pode ser uma ligação, uma conversa, uma pesquisa, uma proposta, uma inscrição, uma página escrita, uma ideia apresentada, uma habilidade começada, mas faça. E antes de agir, complete essa frase. Estou com medo de, mas ainda assim vou. Isso é coragem consciente. Não é fingir que o medo não existe. É reconhecer o medo e mesmo assim escolher quem estará no comando. Porque talvez você nunca consiga construir uma vida completamente livre do medo. Mas pode construir uma vida em que o medo não seja o responsável pelas suas decisões. E essa é uma diferença gigantesca. O medo pode estar no carro, mas não precisa estar no volante. Amanhã chegaremos ao arquivo da riqueza número 17, o último dos arquivos da riqueza. E vamos fechar esse ciclo com uma ideia essencial. O aprendiz nunca para de crescer, porque depois de construir uma nova mentalidade, aprender a agir, administrar dinheiro, criar patrimônio e desenvolver o valor, existe uma pergunta que permanece. O que você ainda precisa aprender para se tornar a pessoa capaz de sustentar tudo aquilo que deseja construir? O conhecimento despertou em você? Então, se inscreva no canal, ative as notificações, comente, curta e compartilhe com aquela pessoa que também precisa despertar.